todos os membros da igreja abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 15, no verso 22 até o verso 26. Vamos ler esses 4 versos da palavra de Deus para a gente poder fazer uma breve meditação. Êxodo, capítulo 15, versos 22 até o verso 26. Acharam? Fica depois de Gênesis e antes de Levítico. Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 15, verso 22 e diante. Vamos ler. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram o quê? Amargas. Por isso chamou-se o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, em algumas traduções fala madeira, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante de teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o quê? O Senhor que te sara. A nossa mensagem de hoje tem como título Águas Amargas. Vocês já viram pelo texto, né? Mara significa amargura, não é isso? Então, biblicamente, profeticamente falando, significa amargura. Vocês viram aqui no texto também que esse episódio aconteceu depois da travessia do Mar Vermelho, onde Moisés estava conduzindo o seu povo, né, em direção a Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. Mas tem uma parte importante aqui, que o povo começou, quando ele saiu do Mar Vermelho, quantos dias estava andando pelo deserto? Quantos dias? 3 dias, certo? 3 dias. Então, 3 dias andando pelo deserto. Todos nós sabemos que no deserto, o que acontece no deserto? O nome já diz, não é isso? Deserto. Algo que não tem nada. E o principal que ali não tinha era o quê? Água. Então eles estavam andando 3 dias pelo deserto sem água, digamos, talvez até mesmo sem alimento, mas o que sobrevia sobre eles? O sol escaldante, segundo os relatos, com uma temperatura de 50 graus mais ou menos, entre juntando tudo, o sol e a parte térmica, juntando com a areia, daria mais ou menos 50 graus. À noite, vocês sabem que caía bruscamente a temperatura, baixava um grau bem elevado, bem abaixo de zero, era muito frio. E durante essa peregrinação, durante esses 3 dias, o povo não tinha água, não tinha nada. O que foi que eles fizeram? Eles estavam satisfeitos? Eles foram até Moisés e começaram o quê? E começaram a murmurar, não é isso? Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Em algumas traduções diz que o povo começou a reclamar com Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tiraste do Egito para nós passarmos por essas provações, passar fome, sede. Então vocês imaginem, nessa caminhada do deserto, passou por uma provação onde o exército faraó queria destruí-los, onde Deus deu o livramento, eles prosseguiram a sua caminhada. Mas sabe de um detalhe? Que não existia chance nenhuma de Moisés agradar o povo. Vocês conhecem alguém que só sabe reclamar? É comum nós encontrarmos algumas pessoas que só sabem reclamar. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do frio, reclama de tudo e reclama dele mesmo. Porque acordou de mau humor, não sabe por quê.
reclama da comida que Deus lhe deu, reclama de tudo, reclama da igreja, reclama de tudo que você possa imaginar. Seria muito coerente, em vez de nós queremos agradar a nós mesmos e aos outros, nós queremos agradar a Deus. Esse é o nosso dever, de nós agradarmos a Deus. Moisés estava ali conduzindo o povo por uma missão. Quem foi que deu essa missão para Moisés? Foi Deus que deu essa missão para Moisés. Vários homens. A Bíblia fala um relato, se vocês forem ler os textos todos, fala que aproximadamente 600 homens. Mas contamos aí as mulheres, as crianças, quantos filhos teriam cada família. Então chegaram à conclusão que Moisés estava conduzindo mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Já imaginou a tarefa difícil de Moisés para o deserto, conduzindo mais ou menos 2,5 milhões de pessoas? Não é isso? Ser líder de 100 pessoas, de 70 ou de 50, igual eu comando um grupo de 8, já é difícil. Imagine o meio do deserto, sem moradia, com sede ou talvez com fome, e eles em cima de Moisés reclamando. 2,5 milhões de pessoas que Moisés estava conduzindo diante do mar, diante do deserto. 3 dias o que? Sem água. Será que nós também, se estivéssemos lá, estaríamos satisfeitos? Será? Vamos ser sinceros. Claro que não, vamos ser sinceros. Nós talvez iríamos reclamar como Moisés. Quando só aconteceu um fato, que quando eles estavam caminhando pelo deserto, alguém avistou um rio, e eles ficaram felizes da vida. E quando eles viram as águas, todo mundo correu para aquele rio que tem como nome de mar. Todos eles correram, só que a serva do Senhor, o Xuxê, diz que o povo, aqui para o linguajar, eles se apinharam. Não, eles se juntaram de tal maneira que eles não respeitavam os idosos, respeitavam as crianças, todo mundo queria beber as águas que estavam naquele rio. Mas o que foi que aconteceu? Eles tiveram uma decepção. E hoje, nesta manhã, através desse título, Águas Amargas, vamos falar sobre amargura, decepções e frustrações. O que aconteceu? Nós sabemos que alguns pisaram uns aos outros, e o mundo que nós vivemos é semelhante. As pessoas também pisam uns aos outros para poder alcançar alguma coisa. Alguma vez na sua vida você já se sentiu pisado para conseguir alguma coisa? 2 milhões de pessoas frustradas. A água não era aquilo que eles esperavam e pensavam. Quando eles baixaram para beber a água daquele rio, as águas eram o quê? Amargas. O que aconteceu com eles? Eles tiveram decepção, ficaram frustrados. E se tornou, naquele momento, amargura para eles. Eles não eram aquilo que eles esperavam e pensavam. Eles ficaram frustrados, amargurados e também decepcionados. A necessidade não foi suprida. Foram com tanta vontade, com tanto ímpeto e se decepcionaram. Alguma vez já aconteceu na nossa vida espiritual ou com nós mesmos, nós pensávamos que iríamos alcançar alguma coisa e de repente não. E houve o que no nosso ser? Decepção, frustração e amargura. Muitos vão atrás de uma água para a solução e não encontram saída. O que acontece com eles? Eles ficam frustrados, ficam decepcionados. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, as pessoas ficam decepcionadas, ficam frustradas, até mesmo na família, com os filhos. Quantos pais, quantas mães estão frustradas, até mesmo com seus próprios filhos? Quantos membros de igreja estão frustrados, talvez até com a sua própria igreja? Você está frustrado com as pessoas ou consigo mesmo? Na sua vida como cristão? E decepcionado com o mundo afora? Quantas pessoas estão decepcionadas com o mundo? Com a crise que o país está? Com a crise mundial? Com tudo o que está acontecendo? Quantas pessoas estão decepcionadas?
Em alguns casos, as pessoas dizem: eu estou frustrado com o próprio Deus. Você já ouviu as pessoas falarem isso? Eu estou frustrado com o meu próprio Deus, porque Ele me abandonou, Ele não me escutou na hora em que eu mais precisava. Em que eu mais precisava daquele milagre, Deus não me ouviu, Deus não me escutou. Quantas pessoas têm isso no seu coração? Quantas pessoas carregam isso na sua mente? Infelizmente, muitas pessoas às vezes se frustram com o próprio Deus. Será que deveriam ser assim? É o que aconteceu com o povo de Israel. Deus fez um grande milagre da travessia do Mar Vermelho, mas na primeira prova que passaram, eles começaram a reclamar e começaram a maldizer. Moisés, Deus nos tirou lá do Egito, a gente morrer aqui de sede, morrer de sol escaldante, morrer de frio. Não, eles ficaram frustrados, porque a única água que eles encontraram diante deles não era benéfico para eles. Era um rio de águas amargas, digamos assim, de água salobra. Talvez você olhe para a sua família, para os filhos, para a igreja, para os parentes e diga: estou frustrado ou estou frustrada. Estou bebendo águas amargas e isso tem me tirado o sono. Quantas pessoas no nosso mundo afora têm olhado para tudo em sua volta, têm bebido dessas águas amargas do mundo, têm bebido as águas amargas das frustrações da vida e às vezes têm tirado o sono. Mas o que aconteceu com o povo? Que foi porque eles tomaram essa decisão? Às vezes acontece que ninguém dentro daquela multidão de 2,5 milhões de pessoas se aproximou do líder Moisés. Pelo menos disseste: Moisés, estamos com problemas, descobrimos que mais à frente tem água, queríamos saber de você se poderíamos. Qual seria a resposta de Moisés? O que vocês acham? Se alguém chegasse para Moisés, pelo menos uma pessoa ou um membro dali dissesse para Moisés: nós avistamos um rio, será que nós podemos beber daquela água? O que Moisés iria dizer para eles? Sim ou não? O que vocês acham? Moisés iria dizer sim? Iria dizer não? O que vocês acham? Sim ou não? O nosso mulher falou não. Não é isso? Vocês concordam? Ele falou não? O que vocês acham? Pode falar. O que vocês acham? Se talvez alguém dali daquela multidão dissesse: Moisés, nós queremos saber da sua opinião. Nós avistamos diante de nós um rio que tem água, avistamos água. Será que nós podemos ali beber daquela água? Porque Moisés era o líder, ele estava conduzindo o povo. Moisés iria dizer sim ou não para eles? Não. Sim. Moisés dizia para ele não. Mas por que Moisés iria dizer para ele? Moisés ficou 40 anos no deserto, peregrinando, conhecia o deserto como se fosse a palma da sua mão. Ele diria: acalme-se, Deus está providenciando. Talvez é difícil para as pessoas que estão bebendo águas amargas da vida, um líder, ou até mesmo um pastor, dizer para você: acalme-se, Deus está providenciando. Muitas pessoas talvez diriam assim: acalme-se o quê? Você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus diz, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diria: acalme-se, Moisés, Deus está providenciando. Mas ao contrário disso, ninguém quis ouvir a voz. Não é que nós lemos aqui que Deus disse, e que Deus diz no verso 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres tudo que é reto diante dos seus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Viu? Mas enfim, ninguém quis ouvir a voz de Deus através de quem? Através de Moisés. Ninguém veio buscar conselho e orientação. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas bebem as águas amargas do mundo porque nunca quis ouvir um conselho, nunca talvez procurou o seu líder para lhe dar um conselho espiritual, ou até mesmo o seu pastor. Muitos dizem: eu não vou perguntar nada, da minha vida mando eu. Ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade?
Porque o pastor, meus pais, meus avós têm que se meter na minha vida. O meu caminho construo eu, da minha vida mando eu. Muitos talvez tenham essa atitude. Sabe qual é o resultado? Ele vai se arrebentar na sua vida espiritual. Muitos filhos que não ouvem seus pais vão se arrebentar na vida, vão sofrer as consequências. Talvez sua mãe nunca desceu a mão sobre você, você vai apanhar de alguém que você nunca poderia imaginar. Vai apanhar de um bandido, um policial, porque você não quis dar ouvidos e conselhos, ouvir os conselhos dos seus pais. E muitos jovens hoje dizem: eu já sou de maior, meu pai já é coroa. Só quero dizer para você, filho, talvez mais adulto, olhe para o seu pai de cabelos brancos. Vê a experiência da vida dos seus pais, da sua mãe que ele tem. Olhe para ele nos seus ombros, quantas amarguras ele carregou, quantas noites acordado ele ficou, quantas noites seus pais ficaram quando você estava doente, estava com problema, estava com dificuldade. Não bote na sua mente, dizendo da minha vida cuido eu. Você que é cristão, que é membro da igreja, não acha que você pode seguir o seu caminho sozinho. Não acha que você não precisa de um conselho. Você precisa de um conselho. Os líderes estão aí para isso mesmo. O pastor está para poder te aconselhar. Não vai dizer que você tem conhecimento de tudo. Não. Porque se você quer se traçar ou construir o seu próprio caminho, você vai se arrebentar na vida. Vai dar de cara nos postos da vida. O que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa frustrada, decepcionada, amarga. Aconteceu com o povo de Israel. Eles não viram Moisés, não quiseram nem saber que Moisés estava ali. Vamos lá, gente, beber água. E como eu disse no início, a profecia diz que eles se apinharam, passaram por cima de um de outro, feriram. Eles queriam saciar a sua sede, eles queriam beber da água, mas nem sequer perguntaram se podiam. Quantas pessoas na vida espiritual querem seguir os seus próprios caminhos, achando que não precisam de conselho de ninguém, não querem se organizarem. Muitos não querem hoje dar ouvidos à voz de Deus, vão se arrebentar. Deus sempre tem razão, amém? Deus sempre tem razão. Quando ele disse, olha, Salmo capítulo 1, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, anda o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando Deus diz isso, que Deus tem razão. Quando Deus diz para você ir em determinados locais, Deus tem razão. Quando Deus diz para você se juntar com um jugo desigual, Deus tem razão. A Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que crer nisso. Mas às vezes eu não quero ouvir o conselho de Deus, eu prefiro ouvir o conselho de pessoas que têm nada a ver com a minha fé, que não tem nada a ver com o que eu sirvo, não tem nada a ver com Deus. Ah, mas se fulano de tal pode, eu posso. Não, não é assim que a Bíblia ensina, é o que Deus ensina. E Ele mesmo diz, assim diz o Senhor. Porque Ele diz, se vocês ouvirem a minha voz, seguirem meus estatutos, meus mandamentos, eu os sararei, eu os curarei. O que você está fazendo? Será que nós perdemos o juízo quando não ouvimos a voz de Deus? O que eu e você estamos fazendo na nossa vida, transformando em um laboratório de experiências, fazendo experiências com o pecado, ficando se deteriorando cada vez mais? E até quando eu vou me deteriorar na minha vida espiritual? Muitos têm mania de dizer que foi o diabo, atribui tudo a ele. Para com isso. O diabo ele está ali. Mas se eu passar o cartão de crédito para ele, ele vai se aproveitar. Quando as pessoas dizem, eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que eu desse com o diabo. Não. Foi eu que passei o cartão de crédito para o diabo. E muitas pessoas já atribuem a ele. Tudo é o diabo, tudo vê demônio na frente, tudo vê coisa ruim na frente. Será que eu não consigo enxergar Deus que está do meu lado? Há muitas águas amargas que não precisamos beber. Muitos estão te avisando, olha o abismo que você está. Eu tinha um amigo, conhecido, colega de trabalho, eu era jovem ainda. Ele se misturou com quem não deveria. A gente sempre falava para ele, rapaz, sai dessa,
pai é um pastor de igreja, é um líder departamental. Ele saiu de São Paulo para vir trabalhar aqui e se misturou com o PNBC. A gente sempre falava para ele, na época ele tinha uns 19 para 20 anos, se achava autossuficiente. E um belo dia, infelizmente, encontraram ele morto numa caixa d'água. Depois nós sabemos por que aconteceu. Então, muitas pessoas já me dizem, você já está velho demais, quem sabe da minha vida sou eu. Não sabe não. Quem está na nossa vida, no controle da nossa vida, é Deus quando eu quero. Mas quando eu não quero, o inimigo é que vai controlar a minha vida. Aí você vai beber água na marca, vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado. Mas não é isso que Deus quer. Sabe por que as pessoas estão te avisando? Porque Deus te ama. Deus te ama. E fala através das pessoas, através dos seus pais, através dos líderes, através desta igreja, através das mensagens. Desce do altar que você construiu para você mesmo. Quantas pessoas estão construindo o seu próprio altar? O altar nós temos de orgulho, de prepotência. Todas as nações que abraçaram esses conceitos caíram por terra. Babilônia, com sua pompa muito grande, tudo que tinha direito, ruiu. Os edomitas, há pouco tempo aqui também, nossos olhos, quem conseguiu ver, o Iraque, o seu líder, querendo reconstruir de novo Babilônia, caiu, ruíram. Irmãos, nós temos que descer do altar que às vezes eu mesmo construiu. Deus deu uma solução. Qual foi a solução que Deus deu? Quando Moisés foi a ele. E Moisés falou, Senhor, está acontecendo isso com o povo. Deus disse, Moisés, pega agora o madeiro e lança sobre as águas. Parece simples, né? O que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O que o Salmo 121 diz? Quem se lembra de cabeça, de cor? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem da onde? Vem do Senhor. E por que eu às vezes vou escolher beber águas amargas sem consultar primeiramente Deus? Não estou falando nem do líder. Por que talvez muitos filhos têm que beber águas amargas neste mundo porque não ouvem seus pais? Não ouvem. Quantas vezes eu me machuquei, me arrebentei quando eu não via minha falecida mãe e vó? Quando ela dizia, não sai dentro de casa, eu saía para a rua, aí a briga começava junto comigo. Quase quebrei o pé uma vez. Certo jovem disse para a mãe, hoje eu assisti o jogo do Corinthians, lá no Morumbi. E a mãe disse, não, meu filho, não vá não, porque vai ser aquele jogo de torcidas, era briga, Palmeiras e Corinthians. Eles têm uma rixa, né? Tem uma rixa. Não vá não, assiste pela televisão. Não, mãe, eu vou. 16 anos. Eu vou, a senhora não manda de mim. E foi. E nunca mais voltou. Porque aconteceu uma briga de torcida, alguém deu um tiro, infelizmente a bala acertou o filho dela e nunca mais voltou. Em uma entrevista ela disse, se eles tivessem me ouvido, meu conselho, ficar dentro de casa assistindo pela televisão, eu teria meu filho aqui junto comigo. Filhos, preste bastante atenção. Quando sua mãe te repreende, quando seu pai te repreende, não é para poder te menosprezar, é para te ajudar, para te orientar. Igreja, quando o pastor repreende, quando o líder repreende, não é também para te menosprezar, é para te ajudar na tua vida espiritual. Mas às vezes eu acho que eu sou o dono de tudo, eu tenho conhecimento. A Bíblia informa, és o cego, pobre, miserável e burro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E Deus deu a solução, o madeiro. Talvez se nessa vida eu esteja bebendo águas amargas ainda, Deus tem uma solução para cada um de nós. Talvez se nessa vida eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou amargurado, Deus tem uma solução. Deus usou no passado o madeiro. Deus usou no Novo Testamento também o madeiro. Nos dias de hoje, o madeiro
agora Deus se manifesta através da cruz de Cristo. Onde Cristo diz: eu sou a cura para as tuas decepções, frustrações, amarguras, basta você crer. Vamos deixar na cruz, no madeiro, todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, porque Jesus mesmo disse no livro de Mateus capítulo 11, verso 28 a 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o convite que ele faz. Eu não sei qual é a tua frustração, a tua amargura, eu não sei qual é a água amarga que tu andas bebendo. Deus tem uma solução. Ele transformou a água amarga em bênção. E hoje, nesta manhã, Ele está dizendo para você: eu vou transformar a água amarga que talvez você esteja bebendo em bênção para a sua vida. Não existe caminho difícil nenhum de ser percorrido quando nós estamos com Deus. Mas lembre-se, nós temos que ouvir sempre a voz de Deus falando aos nossos corações. Deus tem uma solução. Ele vai transformar talvez tudo de ruim na sua vida em uma grande bênção. O que era um motivo de amargura, frustração, decepção, tornou-se motivo para honrar e glorificar a Deus. Talvez o deserto que você esteja passando, os caminhos amargos que você esteja passando, eles vão se tornar em breve para honrar e glorificar a Deus. Mas para isso, consulte a Deus. Não dê ouvidos aos espíritos enganadores, a falsos líderes. Filhos, cumpra o quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe. Essa semana eu vi na camisa de um jovem escrito assim: eu sigo Efésios 6. Aí eu gravei, cheguei em casa e falei: filhos, obedeci aos vossos pais. Pai, amai os vossos filhos. Lê lá, chega em casa você lê, ó. Efésios capítulo 6. É a promessa de Deus. Membros de igreja, em primeiro lugar, obedeçam a Deus. Faça a vontade de Deus. Siga a orientação dos seus líderes, siga a orientação da igreja de Deus para você ser feliz na sua vida espiritual. O meu apelo que eu faço a vocês nesta manhã é baseado na história de Moisés, que bem em breve vai acontecer com cada um de nós. Moisés, ele bebeu muitas águas amargas com o povo de Israel. Conduzir 2,5 milhões de pessoas ou mais por aí era uma tarefa muito difícil para Moisés. Mas chegou um belo momento em que Deus disse: Moisés, é o fim de tudo. Você já está numa idade muito avançada. Eu quero que você passe agora o seu cajado para Josué. Chame ele, converse com ele, treine ele, reúna o povo todo. Mas antes de você reunir o povo, você entra no templo junto com Josué. Eu quero conversar com vocês. Está escrito lá no livro de profecia, patriarcas e profetas. Eu quero que Deus ali falou com Moisés, com Josué, e abençoou os dois. Moisés saiu do templo da tenda, pegou seu cajado, entregou para Josué, Caleb presente também, e o povo todo reunido começaram a ficar tristes. E Deus disse: Moisés, agora suba esse monte. Nesse monte você vai avistar terra que eu iria lhe conceder. Por causa de um povo, com um erro seu, você não vai entrar na terra prometida. Qual foi o erro de Moisés? Queria a rocha sem esperar Deus mandar. E Deus disse: Moisés, agora contemple a terra. E Moisés começou a contemplar a terra. E o que o profecia diz começou a passar na mente de Moisés a trajetória que ele teve desde o Egito com o povo de Israel, as frustrações, as decepções. Ele começou a lembrar das dificuldades que ele teve. E disse que o seu coração começou a se apertar de tal maneira que ele amava o povo, ele olhava para o povo, e cada vez mais o povo ficando distante dele. Deus disse: Moisés, suba esse monte, continue subindo, continue olhando a terra. E disse que Moisés, seu coração começou a se apertar, e ele começou a lembrar de tudo. Talvez nesta manhã você esteja passando na sua mente algumas lembranças, algumas amarguras, algumas tristezas. Talvez seu coração esteja ficando apertado. Mas a vitória
madeiro que ele usou era a solução futura para toda a humanidade. Ele viu o nascimento do Filho de Deus, ele viu a rejeição do Filho de Deus, ele viu o Filho de Deus sendo crucificado na cruz do Calvário, mas ele viu a ressurreição de Cristo, ele viu a nova terra, o novo reino de Deus. E Deus disse: agora, Moisés, suba até o final do monte. E diz no versículo: sente aí, Moisés. E diz que Moisés, também pela idade avançada, que seus olhos começaram a ficar pesados. E sobreveio sobre ele um grande sono. E ali Moisés deitou e descansou no Senhor. E diz que os anjos cavaram sua própria sepultura. Satanás tinha impedido pelos anjos, diz que Moisés, Satanás queria impedir. E diz que Satanás começou a questionar com Deus sobre Moisés, sobre o erro de Moisés. E naquele momento, eles sepultaram Moisés e ficaram tomando conta daquele espaço ali. E de repente Jesus desce dos céus e diz: Moisés, desperta. E quando Moisés acordou, estava na glória com Deus. Eu quero dizer para vocês nesta manhã: qualquer água amarga que talvez você tenha vivido na sua vida, nessa trajetória, lembre-se, Deus lá na frente tem algo especial para você. Ele não vai deixar que você beba para sempre as águas amargas. Qualquer decisão que talvez eu tenha tomado na minha vida espiritual, seja benéfica ou seja maléfica, Deus vai transformar ela em bênção para a sua vida. Moisés não esperava isso ter acontecido com ele. Hoje ele está na eternidade com Deus. E dentro em breve, Jesus vai despontar nas nuvens dos céus e vai nos levar para a eternidade com ele. Por isso, de maneira nenhuma, desista desse caminho. De maneira nenhuma, desista de continuar caminhando até mesmo pelo deserto. Porque dentro em breve, Jesus vai despontar nas nuvens dos céus para levar cada um de nós. Não importa as situações talvez que possamos passar. Lembre-se,